Vamos lá. Marcos, capítulo 5. Esse texto, ele é um pouquinho diferente. Ele começa aí no versículo 21 e depois continua lá no versículo 35. Então nós vamos ler essa história para a gente tirar algumas lições para nós. Marcos 5, aí nós vamos ler de 21 a 23, depois de 36 até o 43. É a história da filha de Jairo. Diz assim, meus irmãos, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Quando tomando a criança pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até aí, meus irmãos. Essa é a história interessante, meus irmãos, que para nós tem uma frase bem popular, que para nós a esperança é a última que morre. Esse jargão é bem popular, mas para nós, neste caso, a esperança que Jesus quer nos mostrar hoje, ela nunca morre. Nunca morre. Aqui, meus irmãos, nesse texto, chama-nos a atenção de um episódio que Jesus participa. E, para mim, me surpreendi, mais uma vez, com esse texto, quando eu vejo os detalhes de tudo que aconteceu ali naquele episódio. A pergunta, diante desses detalhes ricos que aqui estão, é: Jesus não tem poder para curar esta menina que aqui nessa história estava morta, num estralar de dedos apenas?
Jesus não tinha poder para ordenar que a menina curasse, fosse ressuscitada à distância. Será que havia impedimentos de geografia, de talvez uma onda sonora que pudesse limitar o poder de Jesus? A nossa resposta a essa pergunta é que sim, Jesus poderia, ele tem poder, ele fez coisas extraordinárias, e tem poder para fazer esta operação de milagres a qualquer momento. Não obstante, a história de Jesus acontece diante dos nossos olhos, se bem que ele já sabia tudo o que estava para acontecer, mas diante dos nossos olhos acontece de uma forma tão detalhada que nós precisamos tirar uma lição dele, dessa história. E a lição é: a esperança não morre. A esperança não morre. Meus irmãos, o texto aqui nos chama a atenção para uma coisa. Se você olhar aí a sua Bíblia e passar a sua folha para trás da sua Bíblia, você vai ver que o poder de Jesus está expresso em alguns episódios que antecederam este episódio da história que estamos narrando para vocês. Primeiro, no final do capítulo 4, Jesus entra no barco e atravessa o mar da Galileia. E era noite, e o mar enfrentou uma tempestade, e o barco ficou quase que a naufragar. E Jesus estava dormindo na polpa do barco, e quando os discípulos ficaram apertados, eles acordaram Jesus, e Jesus acalmou a tempestade. Jesus falou com a tempestade, e ela se acalmou. Acalma o mar, acalma a tempestade e se acalmou. Depois deste episódio, Jesus atravessou para o lado dos Gerazenos. E aí é um povo que não é dos judeus, um povo gentio, que não desfrutava e não vivia a fé dos judeus. Não obstante, Jesus chegou do outro lado. Ao chegar do outro lado, foi recebido por uma pessoa que vivia nu, meio perturbado das ideias, se machucava, andava pelos sepulcros, e as pessoas tentavam ajudar a prendê-los com algema, e ele arrebentava tudo, e de uma forma assim, bruta, grosseira, os demônios tomaram posse daquele homem, Gerazeno, e Jesus, ao chegar, agiu com este Gerazeno, dando ordens para que ele fosse liberto, e transformou aquele homem dominado pelo diabo e pelos demônios em um missionário. De forma que Jesus diz para ele: olha, você não precisa de vir comigo. Fique aí onde você está e pregue a mensagem aí aonde você está. De tudo que você viu e que aconteceu com você. Jesus, então, tem o domínio, o poder sobre as tempestades. Jesus tem o poder sobre os demônios. E agora, nesse texto, meus irmãos, começa com a história da filha de Jairo. E se você notou, eu saltei uma parte, que este homem chega, chama Jesus, Jesus vai. No caminho para lá, ele encontra-se com uma mulher que tinha uma hemorragia. Na quinta-feira, nós ouvimos essa história aqui. Jesus encontrou com essa mulher e também curou a enfermidade dessa mulher. Jesus, então, demonstra o poder sobre os cataclismas, sobre as forças naturais. Jesus, então, demonstra poder
sobre os demônios, Jesus então demonstra poder sobre as enfermidades. Então Jesus é pleno de poder. E é isto que essa história vai trazer para a gente, meus irmãos. A história começa aí dizendo que Jesus voltava lá dos Gerazenos, voltando de barco, chegou ao lado de Cafarnaum, Betsaida, duas cidades que ficavam próximas ali. Ao chegar lá, uma multidão estava reunida, esperando Jesus. A fama de Jesus, obviamente, já estava difundida, né? Divulgada, e aí a multidão o recebeu na beira do mar. Ao chegar, um homem, um chefe da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostra-se aos pés de Jesus, ele pede com insistência, dizendo: a minha filha está morrendo, venha e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e para que ela viva. Meus irmãos, nesse texto aqui, nós podemos entender algumas coisas que Jesus está trazendo para nós. A esperança não morre. É verdade. Primeiro, a gente vê aqui que Jairo vai atrás de Jesus com esperança. Ele toma a atitude de ir até Jesus com esperança. E eu gostaria de falar sobre isso, bem importante para vocês, porque às vezes nós pensamos que a nossa vida é diferente das outras. Nós somos escolhidos para determinados sofrimentos. Eu queria dizer para você que se você está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, seja feliz, porque é com o sofrimento que a nossa esperança, segundo o apóstolo Paulo, se fortalece. Se queremos aumentar a nossa esperança, nós não podemos andar num mundo tranquilo. Temos que ter dificuldade para alimentar a esperança. Então, esse é o primeiro ponto, meus irmãos, que eu gostaria de ressaltar para vocês. A esperança não morre, e Jairo mostra isso com clareza. Ele vai até Jesus com esperança. A minha pergunta para vocês é: Jairo estava enfrentando uma dificuldade. A filha dele estava para morrer. Estava para morrer no sentido, estava morrendo. Eu não sei se vocês, pais, já acudiram filhos com enfermidade, com acidente. Lembro muito bem, na minha casa, quando ainda morávamos em Araçás, a Marcela recebeu o Éder com aquele corte tradicional debaixo do queixo, né? Caiu, cortou debaixo do queixo, estava com a mão. Ele precisava de socorro. Quando ele mostrou o que tinha acontecido, Marcela quase desmaiou, e eu tive que correr e levar para pronto-socorro. Mas era aflição, angústia, um cortezinho. Era só isso. Mas acudir um filho com necessidade para morrer, eu imagino a ansiedade desse pai. Talvez você possa imaginar o que estava na mente dele quando isto acontece. Veja bem, ele estava sofrendo, era urgente a necessidade dele. Ele, como chefe da sinagoga, sabendo o que já estava para acontecer, se você virar a sua página aí, você vai ver que eles já estavam planejando matar Jesus. Ele estava sabendo, e ele, rompendo as barreiras, enfrentando as limitações, a ansiedade, o sofrimento, a urgência, foi até Jesus, e chegou até Jesus pedindo pela sua filha, e diz o texto que foi insistentemente. Ele caiu aos pés de Jesus. E talvez, meus irmãos, nós que somos pais,
fazemos coisas assim, dessa natureza, para salvar os nossos filhos. Mas Jairo nutria uma esperança que não morre. Ele tomou a iniciativa e foi até Jesus. Rompeu todas as barreiras, todas as dificuldades, e foi até Jesus, porque ele sabia que era necessidade e era urgente. Era a filha dele que estava em perigo. E ele foi, rompeu as barreiras e buscou ajuda para sua filha. Eu gostaria de, nesse primeiro ponto, fazer alguma aplicação para nós aqui, meus irmãos. É verdade que a esperança não morre. É verdade que nós, muitas vezes, enfrentamos dificuldades e sofrimentos na nossa vida. Mas nós precisamos agir como Jairo. Precisamos de ir. Precisamos de tomar iniciativa. Precisamos de ver a urgência, a necessidade. Precisamos de nos expor diante das necessidades, tal qual Jairo, de ajoelhar-se, prostrar-se e clamar com insistência. Ver a grande necessidade que nós temos e alimentar a esperança na nossa vida. Nós precisamos de ir até Jesus com esperança. A esperança não morre. Em segundo lugar, meus irmãos, porque Jesus ainda age no nosso meio. Jesus, como narrei para vocês, Jesus esteve em vários episódios demonstrando o seu poder. Jesus, quando partiu daqui desta terra, o Deus encarnado, quando ele foi para as alturas, ele disse assim, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sós. Eu vou mandar o Consolador. Ele vai viver no meio de vocês. Não só entre vocês, mas dentro de vocês. O Espírito Santo, então, veio sobre os crentes, derramado nos corações e vive no coração do crente. E esse Espírito Santo, como que um refletor, aponta para a cruz e ilumina a obra de Jesus na nossa vida. Jesus, portanto, continua vivo, continua ativo e continua salvando e curando. Assim, meus irmãos, Jairo foi até Jesus e Jesus foi na companhia de Jairo. Acompanhou Jairo. E é isso que é importante para nós sabermos, meus irmãos, que mesmo fisicamente Jesus ter partido, ele deixou para nós o Consolador. E este Consolador nos convence de que Jesus está aqui, agindo, curando, salvando, ressuscitando. Jesus conhece Jairo. O episódio aqui, meus irmãos, acontece, depois do versículo 24, acontece o episódio da mulher hemorrágica. Agora, imaginemos bem, meus irmãos, a situação de Jairo naquele momento. Ele chega, se expõe, se prostra, clama com esperança, me ajuda. Jesus vai com ele. Era urgente. Uma pessoa que está à morte, minutos, segundos podem influenciar para a vida ou para a morte. E Jesus vai com Jairo. No meio do caminho, Jesus para, a multidão andando com ele, uma mulher encosta nas roupas dele, e ele fica procurando a mulher, e a mulher fica apertada, e de repente ela, foi eu que falei, então vai em paz, a sua fé te salvou, e vai caminhando, e se detém, espera mais um pouco, e quando ele se desagarra, vamos usar a palavrinha mais comum entre nós, se desvencilha daquela situação, a notícia chega. Enquanto Jesus falava ainda, chegaram alguns, versículo 35.
da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, por que você incomoda o mestre? Ele foi correndo, urgentemente, prostrou-se, clamou. Jesus foi, no meio do caminho. Um outro episódio acontece. E quando ele volta a caminhar, a notícia chega: sua filha morreu. A minha pergunta é: Jesus conhecia Jairo? Eu não me atento aqui pessoalmente, a ter amizade, a conhecê-lo de vista, mas Jesus conhecia o interior de Jairo. Jesus vai na companhia de Jairo, andando com Jairo, da mesma forma que andou com seus discípulos e falou aos seus discípulos quando a tempestade chegou, falou aos seus discípulos dizendo: por que vocês são assim de pouca fé? E para Jairo ele diz: não duvide, crê somente. Crê somente. O que a gente pode tirar de conclusão, meus irmãos, desse episódio é que Jesus, na companhia da gente, além de alimentar a nossa esperança, não permite imprevistos. O episódio que aconteceu, a história toda, os detalhes todos, não são imprevistos na vida de Jesus. Na companhia de Jesus você tem segurança. Na companhia de Jesus, Jairo tinha segurança. Na companhia de Jesus, Jairo estava protegido, Jairo estava coberto, Jairo estava seguro. Na companhia de Jesus, nós estamos seguros. Na companhia de Jesus, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Terceira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de refletir sobre esse texto, é que a esperança nunca morre. A gente lê isso nas falas de Jesus. Jesus fala 3 vezes aqui somente. Jesus se dirige à multidão, a um grupo que veio dar a notícia para Jairo, e diz, responde a essas pessoas. Ele disse assim: por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu, versículo 35. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Primeiro, ele fala com Jairo. Ele diz: não tenha medo, apenas creia. Na minha versão está dizendo: não tenha medo, apenas creia. Jesus diz então para Jairo, alimentando a sua esperança, na fala de Jesus, ele diz assim: homem, mantenha a sua esperança, não deixa que os imprevistos, que as notícias negativas, equivocadas, possa tirar a sua esperança. Creia, homem, creia, não duvide. Jesus fala com Jairo, e a fala de Jesus alimenta a nossa esperança. Comumente, meus irmãos, costumamos informar aos irmãos sempre que vamos pregar que a parte mais importante deste encontro é a palavra. A parte mais importante desse encontro não é o pregador, mas sim a palavra. Porque a palavra se confunde na palavra de Deus como Cristo e como a própria Bíblia. Às vezes, a palavra se refere a Cristo unicamente. Às vezes, a palavra se refere às Escrituras.
De maneiras que, sendo Cristo, as Escrituras são a mesma coisa. E a palavra de Deus na nossa companhia, portanto, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e também Jesus na nossa vida. Quando Jesus fala conosco, ele alimenta a nossa esperança. É bem verdade, meus irmãos, que muitas vezes nós oramos. Como Ana vinha no altar somente para colocar a sua tristeza no altar em oração. Mas Deus fala ao nosso coração através da palavra. Jesus fala conosco através da palavra. Jesus falou com Jairo: não temas, creia somente. Mas também Jesus falou com a multidão. Diz assim, versículo 39. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Jesus então vira para a multidão e fala para a multidão. Ela não morreu. A menina não morreu. Ela só está dormindo. Vale a pena a gente ressaltar aqui, meus irmãos, que alguns irmãos pegam esse texto fora do contexto aqui e firmam uma doutrina de que a alma, quando nós morremos, ela vai dormir, ela dorme, ou a doutrina do sono da alma. Mas aqui está especificamente Jesus dizendo sobre o sono daquele corpo, não da sua alma. O corpo está dormindo. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, quando a pessoa morre daqui, o que acontece? Lembra? O corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus, imediatamente. O corpo dorme, mas o espírito vive e vai para Deus. Aqui nesse texto é a mesma coisa. O corpo estava dormindo, mas a sua alma, o seu espírito estava vivo. Aí então, meus irmãos, Jesus explica para a multidão, dizendo assim: essa menina não está morta, vocês estão chorando à toa. Ela está dormindo. E qual foi a reação da multidão? A reação da multidão? Riram-se dele. Como comumente, meus irmãos, pessoas crentes, tementes, tanto na palavra quanto no dia a dia, nós vemos, você ainda está nessa, de fé, de crer, de ir à igreja, de cantar, você ainda está nessa. Às vezes somos desafiados até os dias de hoje, nesse sentido. E pessoas riem. Como diz o texto, a multidão riu de Jesus. Às vezes, encontramos circunstâncias como essa. Jesus fala a verdade com clareza. A resposta às aflições do homem está claro no Evangelho de Jesus, mas as pessoas ainda riem de Jesus. E a terceira palavra que Jesus diz, meus irmãos, que alimenta a esperança ainda mais na fala de Jesus, é quando ele se dirige à criança. Versículo 41. Diz assim: tomando a criança pela mão, disse, Talita, cumi. Esta palavra é em aramaico, que foi transliterado. Se tivesse alguém falando em aramaico, diria, Talita, cumi. Mas como é no português, Jesus teria dito assim, menina, eu digo a você, levante-se. Menina, eu te digo, levante-se. A minha palavra, meus irmãos, aqui nesta hora é, será o que você, se você estivesse ali no meio, você entenderia de Jesus?
Ali estavam 7 pessoas, 5 homens, 2 mulheres, Jesus, 3 discípulos, o pai e a mãe. Somente esses, no quarto, aonde a menina estava deitada, aonde a menina estava morta. E Jesus pega na mão da menina, morta, e diz para a menina: levanta, menina. Eu estou mandando, levanta. Meus irmãos, a princípio, se não soubéssemos do poder de Jesus, a princípio diria assim: Jesus está batendo a bola aí, está batendo a caçuleta. Falar para um morto, esperando que o morto ouça, isso não é coisa de gente racionalmente saudável. Jesus toma a menina pela mão e diz: levanta. Aí eu fico pensando assim, meus irmãos, eu acho que essas coisas nós só vamos entender lá no céu. Nós vamos ter um tempão lá no céu, né, Rutiano? Mas, Sérgio, tem um tempão no céu para entender essas coisas. Sabe por quê? Se o morto está morto, morto não ouve. Se ele está morto, ele não ouve. Morto não vê, morto não cheira, né? Ou seja, está morto. E como que o morto responde? Como que o morto reage à palavra de Jesus? É preciso que o poder de Deus haja na vida dele para que ele possa ouvir e possa reagir. Então, da mesma forma, meus irmãos, aqui nesse texto, para a gente entender, a gente precisa saber que a ordem de Jesus alcança aqueles tímpanos sem circulação alguma, sem ondas elétricas alguma, e vibra aqueles tímpanos do ouvido da menina. E aqueles tímpanos mandam uma corrente elétrica pelo nervo auditivo. E chega lá no cérebro, corrente elétrica. E essa corrente elétrica lá faz o cérebro funcionar. E fazendo o cérebro funcionar, ele manda ordens para o coração começar a pulsar de novo, para que o sangue possa circular e o rim começa a funcionar, e o pulmão começa a inspirar e expirar, e aí a menina levanta. Há uma ordem poderosa dada àquela que estava morta. Levantando, portanto, alimentando, portanto, a esperança que nós temos em Jesus. Assim, meus irmãos, nós podemos tirar uma lição aqui desse terceiro ponto. Jesus fala e alimenta a esperança. Ele fala e alimenta a esperança. Ele fala para nós, diretamente: não temas, creia. Não temas, creia. A dificuldade chega, o temporal chega, a morte chega, a doença chega. Não temas, creia. Essa é a palavra que Jesus nos dá para alimentar a nossa esperança. Saiba também que Jesus diz a mesma coisa para as multidões. Mas as multidões riem. Lembrem-se, quem não teme a Jesus, quem não crer em Jesus, riem. Jesus explicou isso para nós. Eles não me amaram, não vão amar vocês também não. Terceiro lugar, meus irmãos, Jesus também nos deu esta mesma ordem para falar. Eu gostaria de encerrar essa nossa fala aqui com essa palavra de esperança. A mesma fala, o mesmo modo que essa mulher, essa menina, recobrou a sua vida com a ordem de Jesus, Jesus dá esta mesma ordem para a gente.
Nós somos presbiterianos, meus irmãos. Estamos estudando algumas doutrinas básicas aqui na terça-feira. Estamos descobrindo muitas coisas, estamos entendendo muitas coisas. E sabemos, meus irmãos, que Deus tem seus eleitos em todos os lugares. Ele tem os seus eleitos. Ele os chamou desde antes da fundação do mundo. Obviamente, ele sabe quem são. E nós só temos uma ordem a cumprir. É ir e pregar o evangelho a toda criatura. Toda. Porque nós não somos deuses. Não sabemos. A ordem é prega a toda criatura. E esta ordem está aqui. A ilustração que eu queria dar para encerrar essa nossa fala é aquela ordem recebida pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi levado por Deus num vale de ossos secos. Os ossos estavam tão secos que eles estavam crepitando. Secos, secos, secos. E Deus fala ao profeta Ezequiel: profetiza a esses ossos secos para que torne a vida. O profeta pergunta: mas como? Se profetiza e ossos secos começaram a juntar com outros ossos secos e constituíram esqueletos, ligamentos, nervos, constituíram músculos, constituíram órgãos e formaram um grande exército. Ezequiel pregou para ossos secos. Nós, meus irmãos, devemos também fazer a mesma coisa com esperança. Quando pregamos, pregamos para ossos secos. Pessoas que precisam de Deus agir para que a voz da pregação possa encontrar significado na vida deles. Assim, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar. Primeiro, vá até Jesus. As dificuldades são grandes, mas vá até Jesus para alimentar a sua esperança. Se você andar com Jesus, junto com Jesus, não há imprevistos, não há dificuldade. Todos os problemas, Jesus tem poder para tudo. Vai com Jesus e vai com esperança. Por último, meus irmãos, ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Ele diz: não tema, crê somente.